Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, o nosso encontro aqui pelo Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Uma situação que acaba sendo bastante comum nos consultórios de endocrinologia, mas também nas unidades de saúde, até mesmo com os médicos clínicos gerais, são problemas ligados à tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo e várias outras situações também que atingem esta glândula do nosso corpo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa convidada é a médica endocrinologista doutora Júlia Macarini, que já está conectada conosco. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo, Carlos? Doutora, para a gente começar, antes de falar dos problemas que atingem a tireoide, para quem já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é a tireoide, que função que ela tem no nosso corpo, para a gente começar, por favor, quais são essas funções e o que ela é? Então, Carlos, a tireoide, ela é uma glândula, tá? Glândulas são órgãos que produzem hormônios, né? E ela fica aqui na região anterior do pescoço, tá? Logo abaixo do pomo de Adão, tá? Então, ela é uma glândula e ela produz ah, três hormônios, que é a calcitonina, o T4 e o T3, né? Mas os mais, que a gente mais tem ah, pesquisa, né, na parte clínica, né, de funcionamento da tireoide seria o T3 e o T4. O que eles fazem? Eles regulam vários órgãos, várias células do nosso organismo, né? Então, praticamente todas as nossas células têm receptores para os hormônios T3 e T4. E aí eles vão ajudar no funcionamento de várias funções, né? Seja os batimentos cardíacos, regulação de temperatura, hábito intestinal, questão de crescimento e desenvolvimento na fase da criança, do adolescente, né? Fertilidade. Então, tudo isso tem o impacto ali do hormônio tireoidiano. E quem acaba sendo mais atingido pelos problemas de tireoide, principalmente o hipo e o hipertireoidismo, são mais as mulheres, atinge igualmente os homens, tem faixa etária que pode ter mais chance de ter problemas com essa glândula, com a tireoide? Então, realmente o que a gente mais vê, o que os estudos mostram, é que as doenças tireoidianas em geral são mais prevalentes nas mulheres, tá? E as mais comuns, né, que são o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, de causa autoimune, são mais prevalentes, então, em mulheres e na faixa etária ali da menacne, que a gente diz, né, que é a parte dali dos 20 aos 50 anos, tá? Mas pode acontecer em qualquer idade, né? Desde criança até idosos, tá? O hipotireoidismo e hipertireoidismo. Nódulos de tireoide, aí vai aumentando a prevalência com a idade, né? Quanto a partir dos 40, 50 anos vai aumentando a chance de aparecer um nódulo na glândula. Hipotireoidismo e hiper, até mesmo quem não é da área já imagina que são situações opostas, né? Pouco e muito, mas por que? O que acontece no hipo e no hipertireoidismo? Tem sintomas também opostos, assim como o nome dessas condições? Exatamente, o clássico é exatamente isso que tu falou, Carlos. Então, o hipotireoidismo é quando existe uma doença que causa, digamos, um enfraquecimento da produção dos hormônios, né? Então, produz menos T4 e T3 do que o corpo requer, né? Então, a gente explica que fica como se ficasse tudo mais lento, assim, né? Como se tivesse com o pé no freio, tá? O organismo. Então, a pessoa se sente mais cansada, mais sonolenta, ela pode ter menos tolerância ao frio, né? Sentir mais frio, o intestino fica mais lento, o cabelo, né? O crescimento do cabelo prejudicado, ocorre queda, enfraquecimento das unhas também, batimentos cardíacos também podem ficar mais lentos, né? No caso do hipotireoidismo mais franco. E no hipertireoidismo, então, tem o excesso dos hormônios. Aí a tireoide está produzindo a mais do que precisa. Aí fica tudo mais acelerado. Até a fala da pessoa, né? Ela pode falar mais rápido,
a parte do raciocínio também, pode ter insônia, emagrecimento, né, perda de peso. Então, é meio que um é o oposto do outro, realmente. Essas duas condições, ou alguma delas, pode também ser assintomática ou ter um diagnóstico que pode se confundir com outras doenças, mesmo as não endócrinas, que exige algum outro tipo de tratamento, ou para quem é médico, principalmente endocrinologista, tá bem claro quando o profissional, quando o paciente apresenta sintomas que indicam problemas de tireoide, doutora. Então, como são sintomas que podem acontecer em todo o organismo, tem vários diagnósticos diferenciais, né? Então, por exemplo, pode confundir com depressão, né? Então, normalmente, quando existe uma suspeita de depressão, é até feito, né? A dosagem dos hormônios tireoidianos para ver se não é realmente um hipotireoidismo que está gerando os sintomas. São sintomas assim, em todo o corpo, todos os órgãos e sistemas, né? Então, tem que né, descartar outras coisas também, né? Dependendo do quadro clínico do paciente. O diagnóstico do hipotireoidismo e do hipertireoidismo é relativamente simples, né? Que é o exame de sangue, né? Então, a dosagem do TSH e do T4 livre a gente já consegue já ter o diagnóstico, tá? Então, o primeiro passo seria isso mesmo, mas tem o médico, né, o clínico vai avaliar o paciente, fazer exame físico para ver se pode ter alguma outra coisa associada, tá? Mas realmente tem várias doenças que podem confundir tanto com o hipo quanto o hipertireoidismo. Os exames TSH, T4 são bastante comuns, né, doutora? Como você disse, exames simples de sangue, você faz em qualquer laboratório, não é nada muito sofisticado, nós temos em qualquer local e são pedidos também frequentemente nos check-ups que as pessoas fazem, aquelas pelo menos que têm o hábito de cuidar da sua saúde, de realizarem esses exames periodicamente. É comum ou acontece pelo menos no consultório quando você ou seus colegas de especialidade solicitam esses exames, o paciente não relata nenhum sintoma e você acaba descobrindo nos exames que ele tem algum sinal de hipo ou hipertireoidismo? Ah, sim, tem. Nos casos mais leves, realmente o paciente pode ter poucos sintomas ou não notar tanto as queixas, né? Ou atribuir realmente ao cansaço, né, que a gente tem normal da rotina. Principalmente quando a gente vê o diagnóstico subclínico, que é isso, o hipotireoidismo subclínico e o hipertireoidismo subclínico, que é quando tem uma alteração ali do TSH, mas o T4 livre está dentro do normal, tá? Então, isso pode acontecer e o paciente estar assintomático, tá? E, às vezes, dependendo do caso, a gente só acompanha, a gente não institui tratamento, né? Dependendo das queixas do paciente e dos valores do exame, né? Então, por exemplo, no hipotireoidismo subclínico, o TSH normal vai de 0,5 a 5, mais ou menos, dependendo do laboratório, né? E quando ele está um pouquinho aumentado ali de 5 a 10, normalmente a gente vai repetir o exame para confirmar, porque às vezes na repetição já pode normalizar o exame. E se vier uma alteração mais leve, a gente acompanha o paciente e observa para ver se vai precisar de tratamento ou não. Muitas condições de saúde acabam tendo ligação, né, doutora? Uma provoca outra, ou foi provocada por outra. No caso dos problemas de tireoide, eles podem afetar, ou provocar, por exemplo, hipertensão, diabetes, ou serem mais frequentes em pacientes que são hipertensos, diabéticos, ou que fazem uso de alguma medicação? Então, com relação aí falando do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, né, que são doenças autoimunes, né? Então, o que a gente observa é que o aparecimento de outras doenças autoimunes é mais comum em quem tem, né, o hipotireoidismo de Hashimoto, o hipertireoidismo de Graves, que são as causas autoimunes dessas doenças. Pode ter, por exemplo, associação com doença celíaca, pode ter associação
com lúpus, né, artrite reumatoide, que são também de fundo autoimune, tá? Ah, com relação ao hipotireoidismo, quando ele não é tratado, pode aumentar o risco de hipertensão arterial, né? Pode desencadear, se o paciente já tem um problema cardíaco subjacente, pode descompensar esse problema, né? Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, porque ele afeta ali o controle dos batimentos e da pressão também, né? Os hormônios tireoidianos. De associação de doenças seria principalmente essa questão da autoimunidade, né? O diabetes já não tem tanta relação, né? Mais o diabetes tipo 1, daí que é uma doença autoimune, né? No tipo 2, que é aquele mais comum que a gente conhece várias pessoas que têm, né? O diagnóstico, aí já não tem tanta relação. E agora, em relação à automedicação, doutora, porque acredito que muitos pacientes, antes de chegarem ao seu consultório, se autodiagnosticam e de maneira errada, como você frisou, esses problemas provocados pelo hipo, pelo hipertireoidismo, podem ser causados também por várias outras condições, mas o paciente conversa com o vizinho, com alguém da família que tem o hipotireoidismo e acaba tomando o remédio de forma compra na farmácia, enfim, sem a orientação do profissional. Qual é o perigo desses medicamentos quando o paciente não tem o hipotireoidismo, o hiper, e acaba se automedicando? Bom, ele vai estar tomando um hormônio sem necessidade, né? Então, é sempre. E existem várias doses também, né? Então, o ideal é procurar uma consulta médica mesmo para confirmar o diagnóstico, né? Como eu falei, é um diagnóstico relativamente simples, né? Só tem que ter, o profissional tem que ter o conhecimento, né, do que está fazendo. E a gente faz um cálculo de dose, normalmente para iniciar de acordo com o peso, e vai ajustando conforme o exame de sangue. Então, o problema de tu tomar, por exemplo, a levotiroxina, né, o hormônio da tireoide, sem necessidade, tu vai desencadear daí um hipertireoidismo medicamentoso, né? Tu vai estar com mais hormônio tireoidiano do que o teu corpo precisa. Aí tu pode ter alteração de palpitações, né, de aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial, pode ter um emagrecimento às custas de perda de massa muscular, insônia, tremores, né? Então, pode ser bem perigoso, e principalmente para os pacientes que possam ter, às vezes, alguma doença cardíaca desconhecida, né? Aí pode descompensar essa doença de base. E pelo outro lado, para o paciente que está corretamente diagnosticado, tem o medicamento corretamente prescrito, mas não faz a sua parte, a doutora não segue o tratamento ou esquece, não toma como deveria o medicamento, o que acontece quando ele para de tomar esse medicamento? Ele, aproveitando na mesma pergunta, é um medicamento que você vai ter que tomar para o resto da vida? Na maioria dos casos, sim, né? Não, a gente trata a doença repondo a falta do hormônio, né? A gente não consegue ainda reverter a causa da falta do funcionamento ali da tireoide, né? Então, vou falar que o mais comum, né, disparado é o hipotireoidismo, e daí a gente trata com a levotiroxina, que é o hormônio T4. Esse comprimido, né, ele é em microgramas, né, então é uma dose bem baixinha, digamos assim, tem que ser tomado bem regularmente, né, então faz muita diferença o modo como tu toma o remédio. Então a gente sempre orienta, né, tem que ser em jejum, tá, porque se tu consumir com algum alimento ou até mesmo alguma bebida, né, que não seja água, vai atrapalhar a absorção. Tem que esperar 30 minutos daí para tomar o café da manhã. E outros medicamentos também, né? Não devem ser ingeridos junto com a levotiroxina, tá? Então, o uso regular da medicação é essencial para tu manter o controle da função tiroidiana adequada. Então, se por um acaso esquece, às vezes uma vez por semana já pode alterar o funcionamento. Se toma e já toma ali na pressa, já vai tomar o café da manhã, também pode alterar.
se toma junto com outro medicamento. Então, são vários cuidados, assim, que tem que ter. São cuidados simples, né? Mas tem que ter uma rotina ali, uma disciplina para fazer o tratamento. E tomando regularmente, a grande, imensa maioria dos casos não vai ter problema nenhum. Além do hipotireoidismo, do hipertireoidismo, que, como você disse, são situações relativamente comuns, pelo menos nos consultórios de endocrinologistas, outros problemas também podem afetar a tireoide, né, doutora? Como os nódulos tão temidos, é importante a gente frisar também que nem todo nódulo é um sinal de câncer, né? Não significa que a pessoa está efetivamente com um tumor maligno. Como é que são esses nódulos e qual é a prevalência deles? Então, na verdade, a grande maioria não é, né? O câncer, a maioria é nódulo benigno mesmo. É super prevalente, né? Então, se a gente fizer ultrassom de tireoide, né, em todas as mulheres com mais de 40, 50 anos, a gente vai encontrar nódulos de tireoide em mais da metade dessas mulheres, tá? Mas 95% desses nódulos são benignos, né? As casuísticas dos estudos trazem mais ou menos essa prevalência. Então, a gente avalia, né, o aspecto do nódulo na imagem, né, no ultrassom, e vai ver se vai realmente precisar de uma investigação mais profunda pela punção com agulha fina, né? Então, como eu falei, 95% vai ser benigno, então dependendo se é um nódulo de baixo risco, a gente só acompanha, né? Então depende do tamanho e das características desse nódulo. Se não, aí a gente faz, se tem indicação de punção, daí a gente realiza essa punção para avaliar que tipo de célula que está ali, tá? Isso junto, né, com o exame de função tireoidiana também, né? Então, a gente avalia tanto o exame de sangue quanto o ultrassom para ver qual vai ser o próximo passo. A grande maioria dos pacientes a gente vai acompanhar a cada 6 meses, um ano. Alguns pacientes, se é um nódulo muito pequeno e com características bem, assim, benignas, a gente até pode espaçar mais, tá? O acompanhamento. Quando você solicita, né, doutor, esse exame da punção, muitas pessoas, acredito, ficam com medo, afinal nunca passaram por esse procedimento, imaginam que vai ser algo muito doloroso, muito desconfortável, e depois que fazem, percebem que não era tão bicho de sete cabeças como estavam imaginando, né, doutora? É um exame que ele é feito, como é que é exatamente para quem não fez, até para que as pessoas, quando tenham essa solicitação, não fiquem imaginando situações extremamente desagradáveis quando na verdade não são tão assim, pelo menos. Então, é um exame, uma punção por agulha fina, que a gente chama, né? É feito junto com o ultrassom, então o radiologista normalmente que faz, né? Ele olha ali o nódulo pelo ultrassom e daí ele vai diretamente ali no nódulo puncionar para retirar, para puxar, digamos, essas células, né, com a agulha, essas células do nódulo. É um exame relativamente simples, feito em clínica, né, na clínica de radiologia, não precisa fazer nenhum preparo específico, jejum, em geral, medicações também não precisa ter grandes cuidados, a não ser anticoagulantes, né, que às vezes eles solicitam para o exame ter mais precisão. É uma agulha muito, muito fininha, né? Então, normalmente nem precisa de ser feita anestesia. Tem pacientes que são mais ansiosos, né? Que sentem mais, mas em geral é um exame que não gera grandes problemas, assim, não é doloroso, nada disso. E é bem rápido também, né? Vai ali, na mesma hora já está pronto o procedimento e pode seguir a vida normal. E aí tem que aguardar, né, a avaliação da patologia, que normalmente demora umas 2 semanas para saber o diagnóstico. E nos casos que, felizmente, como você disse, doutora, são minoria, mas quando existe o diagnóstico de uma lesão maligna, de um câncer, de uma lesão neoplásica, quais são os próximos passos? Passa para o atendimento com o médico oncologista? Tem também, em paralelo, ainda o acompanhamento com o endócrino? E quais são os prognósticos mais comuns para os casos que são descobertos, pelo menos no início?
Então, o câncer de tireoide, o mais comum, que é o câncer papilar de tireoide, né, o câncer folicular de tireoide logo em seguida, normalmente, em geral, não precisa de acompanhamento com o oncologista. A gente acompanha junto, né, o endocrinologista acompanha e o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, a gente vai encaminhar, né, para fazer uma cirurgia, né? Em alguns casos vai ser uma cirurgia parcial, né? Vai retirar só o lado que tem o nódulo e, em alguns casos, uma retirada total da glândula, né? E aí vai avaliar, né, depois a reposição do hormônio, porque como tirou a glândula, tem que fazer a reposição do hormônio da tireoide, tá? O câncer mais comum de tireoide, que é o câncer papilar, ele tem um prognóstico bem favorável, né? Então, cerca de 95% dos pacientes têm boa evolução, né? É um câncer com baixíssima mortalidade, né? Então, a maioria vai ter um acompanhamento ali contínuo, né, com o endocrinologista. Pode ser, a cirurgia é feita, né? Tem alguns centros hoje que até quando é um câncer muito pequenininho estão acompanhando só com ultrassom, eles não estão fazendo cirurgia, mas daí é mais coisas de estudos, né? E depois da cirurgia se avalia se precisa fazer o iodo radioativo ou não. Tem alguns pacientes, quando é mais baixo risco, que nem vai precisar fazer essa etapa do tratamento, tá? E alguns pacientes daí vão fazer uma dose de iodo radioativo, que é uma dose única, assim, né? Não, em princípio não se faz quimioterapia, nem radioterapia para esse tipo de câncer de tireoide, que é a imensa maioria, né, dos cânceres. Doutora, falamos sobre várias dessas doenças, hipo, hipertireoidismo, os nódulos também, os malignos, mas e os benignos? Eles podem, ainda que benignos, provocar algum problema? Por exemplo, quando crescem de uma forma um pouco mais acentuada, ou no caso de um crescimento mais acentuado, necessariamente seria uma lesão maligna? Não, não. A gente sabe hoje que o tamanho, na verdade, não tem muita relação com o fato de ser benigno ou maligno, né? Então, às vezes, nódulos grandes, de 3, 4 centímetros, não quer dizer que seja um câncer, tá? E aí, o que ele pode causar, né? Vai causar sintomas locais ali de compressão, né? Como é aqui no pescoço, pode gerar uma compressão ali da traqueia, do esôfago, gerando uma dificuldade para engolir, ou uma dificuldade para respirar, dependendo da posição do paciente, né, da pessoa. Mas então vão ser mais sintomas locais e a palpação, né? Às vezes o próprio paciente ele sente ali uma bolinha, né? Já fica preocupado e aí deve procurar o endocrinologista para avaliar melhor, tá? Mas são sintomas locais, então, que a gente costuma observar nesses pacientes. E pelo outro lado, porque quando você diagnostica uma condição, principalmente as condições crônicas, ou quando tem, por exemplo, um caso que você diagnostica um câncer, muitas pessoas, e é o mais natural que aconteça isso, né, doutora, que ficam com medo, com receio, e depois, quando tem o tratamento, quando param de ter aquele problema, sejam curadas de um câncer, ou param de ter aquelas condições que o hipo ou o hipertireoidismo provocam, às vezes, por muito tempo. Quais são os relatos do paciente, das famílias, que as pessoas conseguem, de repente, voltar a fazer coisas que já não faziam mais? Quais são os casos que você lembra que pode compartilhar conosco? Bom, com relação ao hipotireoidismo, né, é bem comum a gente ver essa. É o que aparece diariamente, né, no consultório, então a queixa do cansaço, da sonolência, da indisposição, que melhora muito com a reposição, né, do hormônio da tireoide. Alguns pacientes têm um pouquinho mais de facilidade de perda de peso, não vai, né, então às vezes está tentando emagrecer e não consegue, aí quando tem um hipotireoidismo, mais importante a gente iniciar a reposição, já vai conseguir perder uns 3, 4 quilos, né, mais de líquido, né, que o hipotireoidismo causa, essa retenção de líquido. Com relação ao hipertireoidismo, né, o hipertireoidismo,
ele também causa bastante alteração, né? Piora da qualidade de vida da mulher, né? Eu falo mulher porque a imensa maioria são mulheres mesmo. Então, a pessoa não consegue dormir, ela emagrece bastante, né? A gente observa, às vezes, perda de 10, 15 quilos. E aí começa o tratamento, tremores, né? Palpitações, e aí inicia o tratamento. Em alguns dias, semanas, já observa a melhora dos sintomas. E o tratamento com medicamento também, né? Em geral. E melhora bastante a qualidade de vida do paciente, tanto no hipo quanto no hipertireoidismo. Com relação ao câncer de tireoide, ele não causa muitos sintomas, né? Então, seria mais a questão do nódulo mesmo, né? De sentir o nódulo. Alguns pacientes diagnosticam por acaso, no ultrassom que fizeram por outro motivo, algum exame de imagem, né? E acabam descobrindo, né? Mas claro que e aí descobrem precocemente até o câncer, né? E iniciam e já fazem o tratamento e a maioria daí se vê livre de doença ali após o tratamento que for instituído. Doutora Júlia Macarini, nós teremos mais assuntos ainda para ampliar, voltaremos a conversar em novas oportunidades, já que a endocrinologia é uma especialidade bastante ampla e que tem ligação direta com o nosso dia a dia, como você disse, com a nossa qualidade de vida, né? Mas para quem ficou com dúvidas, seja sobre a tireoide, sobre outras condições ligadas à sua especialidade, como é que faz para entrar em contato para marcar uma consulta ou mesmo nas redes sociais para encontrar mais conteúdo ligado a esse tema? Bom, pode entrar em contato com o meu consultório, né? Fica ali no Metropolitan, telefone 3437-1880 para agendar com a secretária. E pode seguir ali no Instagram também, que a gente tem alguns conteúdos relacionados também com a endocrinologia, que vai estar marcado aqui, né, no post do Portal Mais Sul. Doutora Júlia Macarini, nós agradecemos mais uma vez você sempre participando conosco, sempre de forma bastante didática, para explicar sobre situações que são bastante comuns, ao mesmo tempo são complexas, pelo menos para quem não é da área, mas assim a gente consegue entender mais e também para quem tem essas condições ou sintomas para procurar o tratamento e melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigado por participar mais uma vez conosco, um bom dia de trabalho a você e a toda a sua equipe. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E assim nós encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista, convidando você a estar conosco para saber mais sobre saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Um abraço e até mais.